Estremoz é a cidade branca do Alentejo. Reconhece-se ao longe pelo seu casario branco, espalhado ao longo de uma colina, abraçado por velhas muralhas e protegido, noutros tempos, pela imponente torre de homenagem. As gentes de Estremoz são pessoas afáveis e hospitaleiras, como todas as gentes alentejanas. O epíteto de cidade branca deve-se, para além da cor do casario, às jazigas de mármore branco, o célebre mármore de Estremoz, que tornou a cidade conhecida a nível internacional. A extração desta matéria-prima no Alentejo faz de Portugal o segundo maior exportador do mundo, contribuindo Estremoz com cerca de 90% do total de mármore. Estremoz, Portugal, é local de trabalho árduo nas vinhas, olivais, extração de mármores, mas é também prazenteiro para o visitante. É local de paz quando prolongamos o olhar pelos infindáveis olivais e vinhas. Estas dispõem-se no terreno de uma forma tão harmoniosa e simétrica que nos faz lembrar as linhas dos cadernos pautados, levados para a escola para ali se escrever da riqueza da história de Portugal, da qual o Alentejo e Estremoz orgulhosamente fazem parte. Casa de muitos reis e rainhas de Portugal, em particular de Dom Dinis e de Rainha Santa Isabel. Estremoz é-nos apresentado como um local de um património riquíssimo, tanto do ponto de vista cultural como arqueológico, patente nos inúmeros monumentos espalhados pela cidade. É um dos concelhos mais importantes de todo o Alentejo do ponto de vista histórico. Os vestígios da presença humana no concelho remontam pelo menos ao período paleolítico. Várias antas do período neolítico comprovam também essa presença. Na Serra d'Ossa existe um conjunto muito relevante daqueles monumentos funerários. Bem mais tarde, por alturas da ocupação romana e muçulmana, Estremoz já tinha a sua importância e continuou a mantê-lo durante toda a Idade Média. Quanto à fundação do concelho propriamente dito, desta data de 1258. Foi neste ano que Dom Afonso III concedeu o foral régio à antiga povoação celta presente neste local da paisagem alentejana. Estremoz foi o palco de grandes acontecimentos históricos. Transformado em praça de guerra, aqui se deram inúmeras batalhas de grande importância para Portugal e para a nossa história. Duas foram determinantes para a independência de Portugal: a Batalha do Ameixial e a Batalha dos Montes Claros. A entrada da cidade é feita por uma das 4 portas que trespassam as muralhas do castelo: Porta de Santo António, Porta de Santa Catarina, Porta dos Correios ou de Nossa Senhora dos Mártires e Porta de Évora ou Porta Falsa. São construções medievais do século XVII em mármore, da região, que representam apenas algumas das obras de arte que pode ver ao visitar Estremoz. Sendo verdadeiras obras de arte, também são muitas delas monumentos de interesse público e é um privilégio perder-se por aqui no meio de tanto património. Entre muitos outros lugares históricos de destaque em Estremoz, estes são de visita obrigatória.
Castelo de Estremoz, Café Águias de Ouro, Convento dos Congregados, Igreja de Santa Maria e Santiago, Torre das Couraças, Fonte das Bicas, Capela de Nossa Senhora dos Mártires, Claustro da Misericórdia. É de notar que a cidade de Estremoz está dividida em duas zonas bem demarcadas, de belezas e encantos distintos. Uma é a zona baixa e comercial, chamada Vila Nova, que se prolonga pela área plana da cidade. A outra, a Cidade Velha, situa-se na zona alta junto ao castelo, onde se chega por entre ruas labirínticas e sinuosas. Uma vez no topo, desfrute do prazer da riqueza monumental da paisagem alentejana, até onde a vista alcança. Dois conjuntos de muralhas medievais envolvem a cidade. O primeiro conjunto data do século XIII e encontra-se em volta da Cidade Velha. O segundo corresponde à cerca de muros fortificados levantado para defender a Baixa de Estremoz durante a Guerra da Restauração. Foi Afonso III que mandou construir a muralha medieval de Estremoz em 1261. Os que lhe sucederam mandaram melhorá-la, principalmente o seu filho Dom Dinis. Esta muralha tem duas portas principais opostas, a Porta do Sul, ou da Frandina, e a Porta de Santarém. A última terá sido inicialmente a porta principal de entrada nesta vila medieval. O Castelo de Estremoz, construído no século XIII entre os reinados de Dom Afonso III e de Dom Dinis, é uma das imagens de marca da cidade. Foi apenas no reinado de Dom Sancho II que o castelo passou definitivamente para o domínio português. Foi também durante este reinado que sofreu obras de reconstrução, que tiveram continuidade nos reinados posteriores. Com Dom Dinis procedeu-se à construção do Paço Real de Estremoz. Aqui viveu este rei desde 1281, por alturas do seu noivado com Dona Isabel de Aragão, mais tarde Rainha Santa Isabel. Foi aqui que viveram e foi aqui que viria a morrer a Rainha Santa em 1336. Certamente irá encontrar a estátua em sua homenagem. Do Castelo de Estremoz destaca-se a imponente Torre de Homenagem, ou Torre das Três Coroas, com cerca de 28 metros de altura, feita de mármore claro. É considerada uma das mais belas torres de homenagem de Portugal. Este castelo serviu ainda de quartel-general às tropas de Dom Nuno Álvares Pereira na Batalha dos Atoleiros, em 1384. Entre 1967 e 1969, o antigo Paço Real sofreu uma grande intervenção a fim de requalificar o espaço. É agora a pousada do Castelo de Estremoz, antiga pousada Rainha Santa Isabel, uma das mais majestosas e luxuosas de Portugal. Estremoz é uma cidade portuguesa no distrito de Évora, na região do Alentejo, sub-região do Alentejo Central e com 7.890 habitantes. Esta cidade é sede do município de Estremoz, com 513,80 km² de área e 12.683 habitantes, subdividido em 9 freguesias. O município é limitado a norte pelos municípios de Sozel e Fronteira e nordeste por Monforte, a sudeste por Borba, a sul pelo Redondo e a oeste por Évora e por Arraiolos. É conhecido internacionalmente pelas suas jazigas de mármore branco, o chamado mármore de Estremoz. A exploração do mármore de Estremoz tem uma origem muito antiga, como comprova o Templo Romano de Évora, que contém mármore originário de Estremoz. Está também presente no altar-mor da Catedral de Évora. A Estremoz foi concedida a distinção de notável vila, atribuída pelos reis de Portugal a muitas das suas vilas. Foi levada à categoria de cidade em 1926.
Os caras dizem que é mesmo saúde.